certo? Vamos ver se dá para nós explicarmos em 2 sessões ou em 3 sessões de aula, entre 3, tá? Gente, a, a nossa disciplina, a aula passada, ela foi posta no grupo, tá bom? Os 2 vídeos, certo? Eu penso que todos já estão postados, se não estou enganado. Se faltar algum, vocês indiquem para mim, para eu olhar lá no meu computador, lá no YouTube, e passar o link para vocês, certo? Então, muito bem, olha só, nas aulas passadas, o que foi que nós estudamos, o que foi que nós discutimos, né? Nós começamos a falar sobre educação, sobre políticas públicas educacionais, dizendo para vocês que as políticas públicas educacionais, elas nada mais são do que uma ação prática, uma ação organizada do Estado, o qual ele administrativamente, politicamente, ele se organiza com o objetivo de suprir as necessidades da população, né? Agora, essas necessidades que aparecem, né, que são evidentes na sociedade, certo? Elas apontam exatamente para direitos que são direitos constitucionais. Nesse sentido, quando nós falamos de políticas públicas educacionais, nós estamos falando de toda a ação do Estado, a qual tem, ou as quais têm fundamento na Constituição como a lei maior de nossa nação. Então, quando nós falamos, quando está lá na Constituição, que a educação é direito de todos e dever do Estado, né? Essa Constituição que afirma isso, certo? Obriga o Estado a se mobilizar, né, em direção do suprimento das necessidades da população. Por isso, então, que as nossas primeiras aulas elas tiveram como objetivo evidenciar para vocês qual é o suporte legal, constitucional das políticas públicas. E, após isso, nós vimos que esse direito que nós percebemos claramente colocado na Constituição, esses direitos educacionais, eles são repetidos, eles são reiterados na LDB, no ECA e outros documentos fundamentais da sociedade brasileira, tá? E aí nós vimos que o grande desafio de perceber a educação como direito, o grande desafio é mobilizar a população para que essa população vá exatamente à busca dos seus direitos constitucionais, né? Nós, nas aulas anteriores, nós afirmamos que uma das fragilidades da sociedade brasileira se dá no fato de que os cidadãos plenos de direito, que possuem na Constituição, na LDB, no ECA e outras legislações, né, direitos garantidos relacionados à educação, essa população muitas vezes se mostra tímida ou ignorante a respeito dos seus direitos. E aí, na medida em que nós fazemos uma afirmação categórica de que a educação é um direito constitucional de todo brasileiro, isso mobiliza tanto aquele que conhece como aquele que pode conhecer sobre essas legislações, mobiliza em direção da busca da concretização desses direitos que são naturais, tá bom? Na aula de hoje, nós trabalharemos o texto de Oliveira, o qual falará sobre o que são políticas públicas e o que são políticas públicas educacionais, e o que é política. Observem, nós temos 3 conceitos que estão imbricados, que estão correlacionados, tá bom? Política, políticas públicas e políticas públicas educacionais, certo? E aí o texto começa primeiramente dizendo o que é política, e diz que política, a palavra, o vocábulo, digo, ele é de origem grega, e a ideia da palavra política, ela exprimia a condição de uma pessoa que era livre, não escrava, né, e nem liberta,
mas que era livre na cultura e na sociedade grega. E esta pessoa plenamente livre, plenamente cidadã das cidades-estados gregas, iam nas reuniões públicas, geralmente nas praças, certo? Nas quais se discutiam questões importantes, fundamentais para a sociedade ateniense, espartana e outras grandes cidades gregas, né? Então, as questões eram levadas, as pessoas livres discutiam e todo mundo votava e todo mundo tinha voz e vez para debater os assuntos, né? Então, quando nós falamos de política, nós estamos exatamente nos referindo a essa ação humana, a essa produção humana, a essa intervenção humana nas questões sociais, nas questões da sociedade, nas questões da cidade. E aí, eu torno a dizer, esse é um resgate do sentido original da palavra política. Tá? E quando nós temos a palavra pública vem do latim, que significa do povo, né? Ou apenas povo, certo? Nesse sentido, quando nós falamos de políticas públicas, nós estamos exatamente nos referindo, a grosso modo, àquelas decisões que são tomadas a respeito do povo, a favor do povo, que interfere no dia a dia da população de uma cidade, tá bom? E aí, o Oliveira ele continua falando, dizendo o seguinte: olha só, que essas políticas ou essa participação do povo nas decisões de questões cruciais da cidade, historicamente, ela foi uma participação, tanto uma participação direta como uma participação indireta. Observem, direta, quando a própria população ela discutia, ela votava e tomava as decisões primordiais que dirigiam o destino da sociedade. Quando nós falamos de uma intervenção indireta, de uma participação indireta, Oliveira está se referindo àquele sistema no qual a própria população ou o cidadão grego, certo? Ou o indivíduo em determinadas sociedades os indivíduos concediam direito a um grupo de políticos, ou uma casta de pessoas, a responsabilidade de assumirem o ônus e o bônus de decidirem a respeito do futuro da cidade, a respeito do futuro do reino, a respeito do futuro da sociedade, certo? E aí, nessa questão, Oliveira vai dizer o seguinte, observem aqui, especialmente essa parte aqui, né? Que, em qualquer modo, em qualquer situação, vejam, o Estado, aqui, ó, o Estado, estou marcando aqui, marcar mais forte novamente, o Estado sempre foi o elemento fundamental. O Estado a que eu me refiro exatamente é a organização burocrática que conduz à boa ordem da sociedade. Esta sociedade é indicada em uma cidade-estado, em um reino, em um país, enfim, em algum local geográfico habitado por pessoas e que estão regidos por uma lei ou por um conjunto de leis, né? No Brasil, quando nós falamos de Estado, nós nos referimos em dois sentidos. O Estado brasileiro, a organização burocrática, administrativa, política e jurídica, né, que governa o Brasil, e também nós falamos de Estado quando nos referimos, né, o Estado de Goiás, o Estado de São Paulo, o Estado do Pará e assim por diante, né? Então, Oliveira vai dizer que as decisões que se tomam para dirigir o destino de uma coletividade sempre decidido, sempre está envolto à autoridade do Estado
como aquele que governa, aquele que gerencia, aquele que administra, aquele que supervisiona as pessoas e a organização social, né? E aí, existe uma questão interessante que Oliveira vai colocar aqui, é que as políticas públicas, nas últimas décadas, afirma, ela tem alcançado uma dimensão mais ampla. Observe. Em outras palavras, o que Oliveira está dizendo? Oliveira está dizendo que nessas últimas décadas, políticas públicas que anteriormente não existiram passaram a existir. Observem, pessoas que não eram visibilizadas, que não eram percebidas, pessoas e grupos que não eram valorizados, certo? Grupos sociais, grupos étnicos, grupos culturais que não recebiam os cuidados do Estado, hoje, né, na atual conjuntura, eles são visibilizados e eles também têm recebido os cuidados e a proteção do Estado brasileiro. E aí, Oliveira vai apresentar para nós que existem dois motivos, observem aí, ó, dois motivos que corroboraram, ou que ainda corroboram, e que, em outras palavras, que ajudam, que fortalecem, que dão suporte à criação de novas políticas públicas. O primeiro elemento que Oliveira coloca, gente, é o avanço das condições democráticas. Observe, eu coloquei aí em outra cor, exatamente para que vocês percebam aí. O que quer dizer o avanço das condições democráticas? Quer dizer o seguinte: quanto mais democrática a sociedade, tanto mais são criadas as políticas públicas, certo? Quanto o ambiente na sociedade ele fervilha de debate, de questionamentos, quando é dado para a população o direito de ir à busca dos seus direitos, né? Repetindo a palavra direitos, né? Mas quando é dada essa liberdade, quando a população não é restringida, não é limitada, quando a população ela não está em uma situação antidemocrática, mas a população pode, a plenos pulmões, denunciar a falta que o Estado faz em determinadas áreas, em determinados grupos, tanto mais a população está livre para se manifestar, mais facilmente as políticas públicas em qualquer área são desenvolvidas. As políticas públicas de saúde, as políticas públicas de meio ambiente, as políticas públicas de segurança e as políticas públicas educacionais com as quais nós, pedagogos, nós trabalhamos diariamente, né? Vamos exemplificar para vocês. Perguntando para vocês, hoje, em pleno século XXI, em todos os países, as mulheres são plenas de direito para estudar e irem para a faculdade, gente? Sim ou não? Vamos lá, gente? Em todos os países, esse direito é ponto pacífico? As mulheres possuem esse direito de estudar livremente em todos os países do mundo? Não, professor, eu acredito que não. Você pode exemplificar uma região ou algum país no qual existe essa limitação para as mulheres, minha querida? Professor, tem vários... agora me fugiu a memória, para ser sincero, assim, para falar um país, uma região, assim, ou um estado, eu não sei. Uhum. Mas a gente vê muito.
questão de alguns países, né, onde a mulher ela não tem direito a nada, né? Os países orientais, lá para a banda do Oriente Médio, né, países de origem islâmicas, né, existem muitas restrições aos direitos das mulheres, certo? A partir de uma legislação religiosa, a partir de uma legislação que tem um fundamento religioso, dentro de um ambiente cultural no qual o Estado está subserviente à religião, certo? Existem casos em que as mulheres só podem sair de casa se saírem com o marido, com o irmão ou com um homem mais velho, né? As mulheres só podem dirigir carro se estiverem acompanhado com um homem, e assim por diante. Então, existem certas regiões, certos países do Oriente Médio em que não é dado para as mulheres o desenvolvimento dos estudos, né? E naqueles que existe algum direito para a continuidade do estudo, as mulheres elas não são motivadas a isso como algo aceitável, plenamente aceitável e digno para a mulher, certo? Então, esses países, por mais que possam ser considerados, né, por determinados grupos como democráticos, é claro que essa democracia pretendida por esses países é uma democracia muito aquém do conceito que nós, ocidentais, temos sobre democracia. Democracia é um sistema de plena igualdade entre todos, homens e mulheres, brancos, pretos, pardos, né, crioulos, amarelos, vermelhos, enfim, certo? Onde todas as religiões, todas as matizes de cor, todas as etnias podem conviver em pleno desenvolvimento social e tendo os mesmos direitos, plenamente os mesmos direitos, certo? Então, o texto de Oliveira vai dizer o seguinte: existe uma correlação entre democracia e políticas públicas. Quanto mais democrática a sociedade, mais políticas públicas, certo? Vamos ver aqui, por exemplo, olha, há 20 anos atrás, nós tínhamos políticas públicas tão bem delineadas, certo? Para surdos, para mudos, para quilombolas, para homossexuais, para travestis, enfim, nós tínhamos políticas públicas específicas para essas pessoas, para pessoas que vivem, mulheres e homens que vivem na prostituição. Existiam programas do governo com o objetivo de atender às demandas sociais e educacionais dessas pessoas? Ou elas eram marginalizadas? Não existia. Né? Então, vieram a desenvolver. A partir de qual momento essas políticas públicas elas vieram a ser criadas, gente? Na medida em que essas pessoas começaram a ter vez e voz na sociedade. Percebem? Por isso, observem, novamente digo, quanto mais democrática a sociedade, maiores são, em termos de quantidade, as políticas públicas educacionais. Certo? Então, por exemplo, nós temos um sistema de cotas, que no Brasil é um sistema de cotas raciais, que, na minha opinião, o sistema de cotas no Brasil não deveria ser sistema de cota racial. Para mim, o sistema de cota deveria ser o sistema de cota social, por condição social, condição financeira, e não por causa de cor. Certo? Porque eu pergunto, qual é a culpa da criança branca, pobre, cujo pai é pobre, certo, dela ter nascido branca? Certo? Na verdade, o grande flagelo na sociedade brasileira é a miséria, é a pobreza. E a pobreza, ela alcança todas as matizes de cor, todas as culturas, todos os grupos sociais, todas as etnias, né? Mas hoje nós temos aí o sistema de cota racial, né, por conta exatamente de todo um debate, de toda uma discussão, de toda uma movimentação da população brasileira, os mais variados atores políticos e sociais
que desenvolveram toda uma estratégia para que, em determinado momento histórico, fosse criado o sistema de cotas raciais no Brasil. Certo? Então, esta política pública ela só estará aí porque a sociedade brasileira abriu-se para o debate dessas questões. É por isso, então, que Oliveira vai dizer que existe uma relação entre democracia e políticas públicas. Quanto mais democrática, mais políticas públicas. Quanto menos democrática a sociedade, a nação, as políticas públicas elas tendem a minguar, a diminuir, e o sistema educacional ele tende a alcançar positivamente apenas um grupo restrito de pessoas na sociedade. O segundo fator que contribui para o desenvolvimento das políticas públicas, gente, veja aqui, olha, você vai dizer aqui, a gama dos arranjos institucionais de governos que se tornou necessário para fazer o quê? A governabilidade. Aí a pergunta é, o que é governabilidade? O texto vai dizer, governabilidade são as condições adequadas para que os governos se mantenham estáveis. Em outras palavras, quando existe uma grande demanda social, veja, quando existe uma grande demanda social e o governo ele faz vistas grossas a essas demandas, ele finge-se de morto, né? Ele faz de conta que não existe a demanda, que não existe a necessidade. O que pode ocorrer com essa sociedade? O que pode ocorrer é que, gradativamente, a população vai falando, vai aziando, né? Vai se tornando, a própria população vai perdendo a paciência, vai se sentindo esquecida, injustiçada, ludibriada, roubada em seus direitos, e isso pode interferir diretamente na governabilidade de um prefeito, na governabilidade de um governador ou na governabilidade de um presidente. Certo? Por isso, na medida em que os agentes políticos, como prefeito, governador e presidente, na medida que eles percebem que determinadas necessidades educacionais se mostram na sociedade brasileira, e na medida em que se percebe que essas necessidades, essas demandas, elas vão se tornando cada vez mais evidentes, cada vez maiores, e que a sociedade não pode mais postergar No banheiro. Pois não? Alô? Alguém falou? Então, continuando. Né? Então, a sociedade não pode postergar, deixar mais para frente para poder usufruir de direitos constitucionais. O Estado, para apaziguar a sociedade, o Estado tem que intervir. O Estado tem que agir. Certo? Vamos pensar da seguinte maneira. Né? Por exemplo, eu estou aqui em Goiânia há 15 anos. Certo? Durante esses 15 anos, mudou muita coisa na cidade de Goiânia. A população aumentou, a quantidade de crianças aumentou. Tente imaginar se em Goiânia ou em Aparecida de Goiânia não tivesse sido construídos mais CMEIs. Certo? Como é que estaria a população? Qual estaria a situação do prefeito atual de Aparecida de Goiânia se ele não criasse condições mínimas, pelo menos, suportáveis pela sociedade, para poder conceder às crianças de Aparecida de Goiânia, certo? O usufruto do direito educacional que lhe é próprio, segurado na Constituição e no ECA. Se ele fechasse CMEIs, ou se ele deixasse de construir outras unidades de CMEIs, o que ocorreria com ele durante esses anos? Certamente que governar sobre Goiânia
ou governar sobre Aparecida de Goiânia seria muito difícil. Então, esses nossos governantes, eles agem, eles trabalham exatamente para suprir as necessidades da população, pois, em fazendo isso, eles garantem aquilo que nós chamamos de governabilidade. Governabilidade no sentido de que o ambiente político da cidade se torna estável. Estável não quer dizer sem conflitos, porque toda sociedade possui conflitos políticos. Entretanto, são conflitos políticos administráveis, né? Então, na medida em que os governantes eles estão preocupados com a governabilidade, isto vai fazer com que esses governantes eles estejam mais atentos às necessidades da população. Como que pensando, aquele setor do ano passado para cá cresceu muito. Aquele setor hoje tem tantas crianças, é preciso construir um CMEI naquele setor. Então, para manter a governabilidade, para permitir que a sociedade aparecidense, é assim? É aparecidense? Ou a sociedade de Aparecida de Goiânia, né, esteja estável, pelo menos relativamente em paz, então o prefeito constrói, né, manda construir um CMEI aqui, uma escola ali, uma praça, e aí ele vai suprindo as demandas, das necessidades da população, e ele vai garantindo, pelo menos, fechar o círculo de 4 anos de governo dentro da cidade. Então, esses são os 2 fatores, gente, que contribuem para o desenvolvimento das políticas públicas. Primeiro, o desenvolvimento da democracia. Segundo, o desejo por manter a governabilidade, quer seja na esfera do governo federal, do governo estadual, como também do governo federal. E aí nós temos, como foi falado aqui, né? E a reeleição é exatamente isso. Considerando que as políticas públicas, gente, elas são desenvolvidas por aqueles que governam, nós precisamos, neste ano, buscar entendimento e sabedoria para vermos em quem nós vamos votar. Quer seja os vereadores, quer sejam os prefeitos, né? Se, de repente, nós temos compromisso com a educação, então nós temos que escolher alguém que possa representar os nossos interesses, né? Porque a qualidade da educação do município depende da qualidade e depende também do engajamento dos vereadores e do prefeito, né, à educação. Quanto mais engajados na educação, melhor a educação do município, né? E aí, então, observe. Então, Oliveira vai citar Souza, ele vai dizer o seguinte: o processo de formulação de política pública é aquele através do qual os governos traduzem seus propósitos e programas em ações que produzirão resultados ou mudanças desejadas no mundo real. Em outras palavras, o que são políticas públicas? Então, Souza vai dizer: política pública é toda a decisão do Estado, é todo o planejamento do Estado, é toda a execução do projeto do Estado com vistas ao suprimento das necessidades de uma dada população, quer seja do município, quer seja do Estado e quer seja do país, né? E a partir daí o texto vai dizer, né? Vai dizer o seguinte, veja, Azevedo vai dizer: política pública é tudo que o governo faz ou deixa de fazer, com todos os seus impactos de suas ações ou suas omissões. Observe aqui, o que isso quer dizer. Azevedo vai dizer que política pública é tanto uma decisão e uma ação positiva do Estado,
por se envolver com determinadas situações, certo? Então, quando o Estado ele decidiu desenvolver a política pública de bolsa universitária, essa decisão do Estado foi uma decisão que interferiu diretamente e positivamente na vida de milhares de jovens em todo o Brasil, né? Esses jovens, eles receberam recursos e têm recebido recursos financeiros para estudarem, certo? Agora, Azevedo vai dizer que também política pública não é somente uma ação direta de intervenção, mas política pública também é a não intervenção em determinados assuntos. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Até a década de 80, o Estado não tomava para si a responsabilidade de criar e de manter uma política pública educacional voltada para a educação infantil. A política do Estado era a política de não intervenção. A política do Estado era a política de não envolvimento. A política do Estado era de não enviar dinheiro para os municípios para que esses municípios construíssem escolas ou estabelecimentos educacionais para a criança. O Estado brasileiro, aí eu me refiro à esfera federal, tomava para si a ideia de que a educação infantil, né, ou atender crianças até 6 anos, não era responsabilidade do Estado brasileiro. Quem quisesse dar formação para o seu filho até os 6 anos, deveria pagar para uma escola privada, para a escola fazer isso. Certo? Então, né, esse distanciamento do Estado, o não envolvimento do Estado com determinados assuntos, também é uma política pública no pensamento de Azevedo, né? E aí ele vai dizer que política pública é coisa do governo. Grave aí. Política pública não é coisa da população. Política pública é uma ação governamental, é um planejamento do governo, é uma intervenção do Estado na sociedade, com vista aos suprimentos ou ao suprimento da necessidade da população. Aí vai dizer, observa, política pública é coisa para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal. E diz, a sociedade civil, ou melhor, o povo, não é responsável direto e nem agente implementador das políticas públicas. No entanto, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, o povo faz política. Ou seja, o povo se organiza, o povo planeja, o povo se mobiliza e o povo vai aos seus representantes políticos para que estes cumpram o dever deles como representantes da população, né? E como tais, ou seja, como representantes, que eles se organizem, que eles se reúnam, que eles decidam, que eles legislem, certo? A favor do suprimento das demandas educacionais da nossa sociedade. E, a respeito disso, nós debateremos e nós desenvolveremos na nossa segunda aula, tá bom? Então, nós vamos fechar esse momento agora, porque falta 1 minuto, e daqui a 1 minuto nós retornamos para dar continuidade à nossa aula. Até daqui a pouco. 1 minuto apenas. Vai lá e volta.